A profissão do médico, ela impõe limites quanto ao nível e o tipo de exposição que ele pode ter. Por isso ele acaba ficando em desvantagem em relação a outros profissionais que têm liberdade para fazer propaganda de seus serviços sem qualquer restrição. Muitas formas de propaganda na área de saúde acabam esbarrando no código de ética da profissão. Por isso o médico deve saber aproveitar muito bem as possibilidades de se expor e promover a sua capacidade profissional sem caracterizar isso como propaganda ou se transformar numa máquina de lavar roupa, um pacote de sabão em pó aos olhos do seu público. O relacionamento com a imprensa é importantíssimo nesse sentido. As pessoas querem saber mais sobre saúde e a imprensa é a ponte que liga o público leigo ao profissional de saúde. Portanto, ela deve ser vista também sempre como uma aliada do médico. Mas, para que a imprensa saiba que o médico existe e se interesse em entrevistá-lo, então, é preciso que ele já tenha alguma exposição na mídia. Isso hoje pode ser facilmente conseguido. Existem muitas revistas e jornais regionais ou locais, além de sites na web, que estão dispostos a ceder espaço para colunas de saúde. Se o médico souber se articular bem e, principalmente, traduzir com poucas palavras o seu conhecimento para a linguagem do leitor comum, do leigo, ele pode conquistar esse espaço. Mesmo que não seja um exímio escritor, ele ainda pode alugar aí um ghostwriter para ajudá-lo nessa tarefa. Uma outra possibilidade é ele ter um site ou um blog na web e alimentar esse site regularmente com informações relevantes. Eu não estou falando aqui de atender clientes, consultar ou ensinar as pessoas a fazerem curativos ou cirurgias na mesa da cozinha, mas estou falando de informações básicas, interessantes sobre cuidados com a saúde, prevenção de doenças e as consequências da falta de prevenção. Eu sei que há médicos que desdenham e chamam esse tipo de comunicação de medicina pop. Algo como baixar o nível da medicina para o patamar do cidadão comum. Considerando que é o cidadão comum quem paga suas contas, o profissional deve procurar uma forma de fazer isso sem diminuir a importância da sua profissão ou cair na vala comum do curandeirismo ou da banalização daquilo que é complexo. A dificuldade em enxergar o valor disso está na concepção errônea que muitos têm da medicina, que por séculos foi tratada como uma atividade para curar doenças e não para preservar a saúde e ganhar qualidade de vida. Esta é uma abordagem a qual eu me refiro quando o assunto é exposição e comunicação com o público. A grande vantagem de você ter um site é que os jornalistas, quando têm uma pauta sobre um determinado assunto, vão buscar na internet, vão fazer pesquisa na internet, e se a página do médico ajudar o jornalista naquela hora de escrever a matéria dele, ele pode acabar mantendo o contato com o médico, fazendo contato com o médico para uma entrevista mais extensa. E quando o jornalista fica satisfeito com a qualidade da fonte da entrevista, ele acaba anotando aquele nome em seu caderninho. E vai voltar sempre a procurar o médico todas as vezes que ele tiver uma matéria relacionada à saúde. Eu nem preciso dizer que o relacionamento com a imprensa, que nesse relacionamento com a imprensa, o médico deve ser claro e muito claro na sua comunicação. Jargões médicos precisam ser traduzidos em linguagem do dia a dia, até para não correr o risco de serem erroneamente interpretados pelo jornalista, que não é um profissional de saúde. Se o assunto for complexo, é melhor ainda que o médico peça ao jornalista para enviar as perguntas por e-mail e fazer a entrevista por escrito. Aí ele evita perder algum conceito, aí, alguma coisa importante, ou evita também que a mensagem chegue distorcida ao receptor, que é o jornalista, no caso. Como durante o processo da entrevista, da tradução e preparação de uma matéria, podem ocorrer equívocos, o médico não deve se desesperar, arrancar os cabelos, caso descubra que o que ele disse foi distorcido ou publicado com erros. Antes de qualquer coisa, ele deve analisar se foi um erro grave ou algo que pode passar despercebido pela maioria das pessoas. Se foi um erro grave, ele pode pedir a publicação de uma errata, mas isso também precisa ser feito com muito tato, para não criar uma animosidade com a imprensa. Lembre-se de que nós estamos falando de criar um bom relacionamento com a imprensa, para ser sempre procurado por ela, e o seu nome estar sempre em evidência.
E nós não estamos falando aqui em brigar com a imprensa, para acabar arriscado do caderninho dos jornalistas.